Boa noite, Sorocaba. Já estamos com a transmissão ao vivo do último debate entre os prefeitos, os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Agora há pouco, o Tiago Ariosa deu todos os detalhes dos bastidores, entrevistando os candidatos já aqui presentes conosco em nosso estúdio na Web TV, Jornal Cruzeiro do Sul. E como muito bem você já sabe, este debate será transmitido pela Web TV, Jornal Cruzeiro do Sul, também com o acompanhamento ao vivo da TV Com, pelo canal 6 e também pela TV de Votorantim no canal 10. Até porque há sorocabanos que moram na cidade vizinha e trabalham aqui na cidade de Sorocaba e também ainda votam aqui em Sorocaba. Então, para acompanhar as propostas dos dois candidatos, Renato Amari e Antônio Carlos Panunzio, a Rádio Cruzeiro FM também está transmitindo ao vivo por 92,3 MHz. E já começando então o debate desta noite, já temos aqui a presença dos dois candidatos, o candidato Renato Amari que foi prefeito de Sorocaba por duas gestões, de 97 a 2004, sendo reeleito em 2000, e depois passou a ser deputado federal em 2006. Antes, porém, em 1995, foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ao meu lado esquerdo também temos o candidato Antônio Carlos Panunzio, que foi prefeito de Sorocaba de 89 a 92. Depois do mandato do Executivo, passou a ser deputado federal eleito até 2011, assim como o Renato Amari também. Para iniciarmos então o debate desta noite, algumas informações, mudamos um pouco o cronograma para agilizarmos, teremos aproximadamente 1h10, 1h20 de debate, com a abertura em que haverá a pergunta formulada já por nossa equipe, a equipe dos jornalistas, em que cada candidato terá um tempo de 2 minutos para responder a esse questionamento. Na sequência teremos o segundo bloco, mas aí já vai direto, sem comercial, o segundo bloco que terá a primeira parte com 2 perguntas para cada candidato. Já fizemos o sorteio e já saberemos quem será o primeiro candidato a fazer a pergunta nessa primeira parte do segundo bloco. Na transição da primeira parte para a segunda parte do segundo bloco, teremos um comercial de 5 minutos, um intervalo de 5 minutos, e retornaremos com o mesmo esquema da primeira parte do segundo bloco. Por fim, na sequência, teremos as considerações finais com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Assim sendo, então, vamos iniciar agora este debate, seguindo e respeitando o sorteio feito agora há pouco. O primeiro a responder ao questionamento já elaborado pelos jornalistas é o candidato à Prefeitura de Sorocaba, candidato Renato Amari. A pergunta, candidato, definida por nossa equipe de jornalista, é a seguinte: em que o senhor se julga diferente de seu adversário e quais as virtudes que também o senhor julga ter e que, na sua opinião, o seu adversário não tem? Para responder a este questionamento, o senhor tem 2 minutos. Bom, é muito difícil a gente falar das nossas virtudes. Quem tem que falar das nossas virtudes nesse debate político é o povo, né? É o povo que vai escolher um de nós dois para sermos o próximo dirigente dessa cidade de Sorocaba. Eu quero cumprimentar o Jornal Cruzeiro do Sul, cumprimentar o candidato Panunzio, o Fernando, todos aqueles que estão presentes aqui no auditório, tá? E continuando a minha resposta, tá? Eu acho que eu tenho competência para ser prefeito de Sorocaba. Eu não quero trocar esse posicionamento em relação ao que é o candidato, ao que sou eu. Eu tenho que falar que eu tenho as minhas condições de tocar a cidade e já tenho o currículo para isso. Nos 8 anos de prefeito, nós fizemos 2.000 obras, nós pegamos a prefeitura falida, quebrada, desestruturada, a cidade cinzenta, a cidade feia, e em 8 anos nós conseguimos fazer desta cidade uma cidade falada em verso e prosa, não só na região, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Nós recebemos um prêmio da revista Veja em 2004, no último ano do mandato, que a cidade de Sorocaba era a 3ª cidade do país em grau de felicidade. Isso é muito importante, porque eu acho que o objetivo nosso, enquanto político, enquanto prefeito, é de deixar a cidade feliz, em paz, com respeito, com educação, com vontade de trazer pessoas para visitar a cidade, para ter autoestima pela cidade, para gostar, ter orgulho de ser sorocabano. Eu trabalhei para isso e quero continuar trabalhando para isso.
Então, na verdade, eu me considero apto a mais uma vez dirigir os destinos da minha cidade, da minha querida cidade de Sorocaba. Ok, candidato, muito bem. Na sequência, então, com 2 minutos também para a resposta, o candidato Antônio Carlos Panunzio. Antes, porém, vou repetir a pergunta. A pergunta selecionada é: em que o senhor se julga diferente de seu adversário e quais as virtudes que o senhor julga ter e que, na sua opinião, o seu adversário não tem? Bom, inicialmente cumprimento a Fundação Baldino Amaral, o Jornal Cruzeiro do Sul, a TV Com, cumprimento o candidato Amari e o telespectador e os ouvintes que nos acompanham nesse debate. A questão colocada é muito clara. Cada candidato tem a sua história de vida. Aqui não coloco a minha história de vida como sendo melhor ou pior, mas cada um tem a sua história de vida. Cada um tem sua personalidade, cada um tem seus princípios. E aqui nós somos diferentes. Normalmente as pessoas guardam diferenças entre si. No nosso caso, temos diferenças acentuadas. Eu sou, de uma forma geral, mais aberto à participação de terceiros. Eu aceito opiniões das pessoas que me trazem. Eu compartilho decisões, eu não as tomo de forma isolada. Eu não imponho decisão pessoal sobre decisões colegiadas. Essa é a minha forma de ser. Respeito muito as leis deste país aqui. Respeito as leis, respeito os princípios, os costumes da nossa gente. Isto tudo faz de nós, cada um de nós, um indivíduo. E entendo que na escolha do candidato ao prefeito, o cidadão deve olhar também essas particularidades. Porque em termos de programa de governo, é evidente que os programas acabam se tornando parecidos, porque os programas são pesquisados em torno daquilo que a opinião pública levanta como sendo o problema da cidade. Mas a forma de atuar para resolver esses problemas, eu acho que depende muito do perfil psicológico, do perfil intelectual, do perfil, enfim, da identidade de cada candidato. Isso é que faz as nossas diferenças. Temos diferenças consistentes e respeito as opiniões e a opinião também do deputado. Ok, candidato Panunzio, muito bem. Feita aqui então a pergunta dos jornalistas, vamos na sequência iniciar a primeira parte do segundo bloco e agora serão as perguntas diretas de candidato para candidato. Respeitando o sorteio feito agora há pouco, o primeiro a fazer a pergunta será o candidato Renato Amari ao candidato Panunzio. Nesses 2 blocos, nessas 2 partes do bloco, o candidato tem 1 minuto para formular a pergunta, comentá-la e formular a pergunta. O candidato tem 3 minutos para responder. Depois teremos a réplica e a tréplica de 1 minuto cada. Okay? Panunzio, o atual prefeito, que o apoia nessas eleições, fez um empréstimo em dólar para realizar as obras do Sorocaba Total. Essas obras estão atrasadas. E o prefeito já pediu uma suplementação para concluí-las. Suplementação que saiu da rubrica da saúde e do esporte, da comunicação, melhor dizendo. Da comunicação. Para concluí-las em seu programa, o senhor promete que fará o Sorocaba Total. E a pergunta é: como o senhor pretende conseguir recursos do governo federal ou do estadual ou próprios para fazer essa obra, se a atual administração não apresentou o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, principalmente no governo federal? Ok, o candidato Panunzio então terá agora 3 minutos para responder ao questionamento. Candidato? Bom, primeiramente, candidato Amari, eu não vejo nenhum problema do atual prefeito ter feito um empréstimo do Fundo Andino de Fomento. É comum, esses fundos internacionais existem exatamente com essa finalidade. Os juros praticados, a LIBOR mais 0,9%, é a menor taxa de juro que poderia ter sido encontrada no mercado. Mesmo se houvesse linha de financiamento do BNDES para sistema viário de cidades, o que não havia na época, certamente os juros seriam maiores. O PAC também não financiava esse tipo de obra. O prefeito foi buscar onde encontrou os recursos. A questão da continuidade da obra, ela dependerá certamente de financiamento.
financiamentos que poderão vir do próprio Fundo Andino ou poderão vir do governo federal, via PAC 2, por exemplo, para quem já foi dirigido, inclusive, o ofício solicitando esses recursos. A questão do plano de mobilidade urbana que se menciona, eu não posso aqui afirmar se foi enviado ou não. Eu não tenho conhecimento de detalhes da administração. Mas se não foi enviado, pode ser feito. Claramente, no meu governo, nós trataremos de providenciar para que isso aconteça. Isso poderia causar algum empecilho, na verdade, junto ao governo federal, junto à Cooperação Andina de Fomento. Não me consta que seja feita essa exigência. O importante é que as obras vão ajudar em muito a resolver o trânsito da cidade de Sorocaba e vão permitir também a instalação de um sistema de transporte coletivo mais adequado. O ônibus rápido, que nós falamos futuramente, poderá servir-se também de parte dessas avenidas que compõem esse sistema viário novo, que está contido no Sorocaba Total. Portanto, eu diria que foi uma ideia muito boa do atual prefeito conseguir esses recursos. E quero dizer mais ainda, candidato Amari, mesmo que o financiamento fosse conseguido junto ao governo brasileiro, o BNDES, por exemplo, para os grandes financiamentos, na verdade, não se considera exclusivamente a moeda local. Se considera uma cesta de moedas, onde o dólar e outras moedas fazem parte dessa cesta. Se houver variação cambial durante a validade desses contratos, isso vai influir naquilo que deverá ser pago pelo tomador do empréstimo. Pode ser contra ou pode ser a favor, depende da variação cambial e como ela ocorrer. No momento, nós tivemos uma desvantagem. Houve uma desvalorização do real e poderá acontecer ainda uma valorização do real. Muito bem, o candidato Renato Amari agora terá 1 minuto para a réplica. Candidato? Microfone. Desculpe. Olha, candidato Panunzio, eu sou uma pessoa que sei dessas coisas, como você também sabe, né? Um empréstimo em dólar, você tem um ônus que você não tem no empréstimo em real. O projeto do Sorocaba Total foi mal feito, porque não estou dizendo da obra, estou dizendo da planilha de custos desse projeto. Faltou dinheiro no final. E uma boa parte desse dinheiro que faltou foi porque houve uma valorização do dólar em 30%. Isso sobrecarregou o custo. Hoje, esse empréstimo está custando, para ser pago e quitado, mais de 300 milhões de reais. Então, é um problema sério essa falta de gestão deste governo. Eu não estou nem falando de você, candidato, estou falando deste governo, que apoia você. Então, até sugiro a você que se desligue um pouco desse governo, no sentido de buscar alternativas melhores, de fazer bons planejamentos e bons projetos. Ok, candidato? Já encerrado. 1 minuto. 1 minuto passa rápido. O candidato Panunzio tem 1 minuto para a tréplica. Muito obrigado. Eu agradeço a sugestão do candidato Amari, mas eu não aceito. Eu tenho muito orgulho do governo Lippe, que me apoia, e a quem eu vou dar sequência naquilo que está para ser seguido, deve ser seguido. Evidentemente, devo modificar alguma coisa que precise ser modificada e fazer muita coisa que ainda não pôde ser feita. Isso é natural, mas eu tenho muito orgulho daqueles que me apoiam. O senhor também deve ter. Vejo a presidente Dilma no seu programa, só está faltando ver o deputado Paulo Maluf, que também lhe apoia no seu programa. Eu tenho orgulho do governador Geraldo Alckmin, do prefeito Lippe, e de formas que não há por que acolher a sua sugestão, com muito respeito, não há por que acolher a sua sugestão e de me afastar do governo Lippe. O governo empreendedor, um governo que fez muita coisa para o Sorocaba, que humanizou a cidade. Na verdade, o estilo de vida do sorocabano, hoje, está voltando a ser feliz, pela qualidade de vida que nós desfrutamos aqui. Ok, candidato. Então, invertendo agora a ordem, o candidato Panunzio irá fazer agora a pergunta, formular a pergunta. O senhor tem 1 minuto para comentar e formular a pergunta ao candidato Renato Amari. Perfeito. Candidato Amari, a pergunta é simples. O que é política, na sua consideração, na sua interpretação, e quais os princípios éticos colocados para a sua equipe de campanha? Ok, o candidato Renato Amari, então, terá agora 3 minutos para responder à pergunta. Política, para mim,
candidato Panunzio, é cuidar do povo. Para mim, é buscar as alternativas de não deixar esse povo carente na área da saúde como está hoje. Para mim, política é criar condições de ter uma cidade onde haja empregos, onde haja crescimento sustentado, onde haja respeito ao meio ambiente, onde haja estrutura para não deixar as drogas tomarem conta dos jovens. Para mim, fazer política é a cada dia que eu acordo pensar no que eu vou poder fazer de bom. Política, para mim, é ter uma equipe séria como tive nos meus 2 mandatos, éticas e pessoas que tinham que seguir as nossas determinações. O seu apoiador sabe disso porque foi também meu secretário durante 8 anos. E durante os 8 anos em que eu administrei a cidade, nós não tivemos nenhum caso de dengue, Panunzio, nenhum caso. Espero que continue assim agora nesses próximos 4 anos, porque num dos anos, não sei se no 3º ou 4º ano do mandato do atual prefeito, a dengue nós chegamos a 1.900 casos de dengue num ano. O que é isto? É falta de gestão. E uma das coisas que eu exigia dos meus secretários era exatamente o cuidado com o que a prefeitura tem que fazer para a população, e fazer com carinho, com respeito, com dedicação. Tudo isso nós fizemos. Todas as testemunhas, o povo todo fala aqui em Sorocaba que existia a Sorocaba antes do Renato e depois do Renato. Por quê? Porque não foi um trabalho meu. Foi um trabalho que envolveu todos os meus secretários, meus assessores, porque eles trabalhavam. Eles não ficavam fazendo política. Eles iam para a rua ver onde que estava um buraco, onde não tinha. Tudo isso nós construímos na cabeça dos nossos candidatos, dos nossos secretários. E as assessorias também. Princípios éticos, e eu não solto panfleto apócrifo na cidade. Nós não fazemos panfletos até nominados que querem destruir a integridade das pessoas. Eu não faço essas coisas e não permito que o meu time, meu grupo faz. Nós temos como testemunhas do nosso trabalho de 8 anos de seriedade todos os fornecedores dessa cidade e da prefeitura, que nunca foi pedido nada para eles em troca de algum benefício, nada. E nós fizemos isso durante 8 anos e recebemos a nossa consagração, porque nós elegemos o nosso candidato à sucessão no primeiro momento. Acabou já? Ok, candidato, acabou. 3 minutos. Agora o candidato Panunzio tem 1 minuto para a réplica, candidato. Candidato Amari, a resposta sobre os princípios éticos que o senhor determina na sua campanha, o senhor acabou passando em cima. Mas veja, hoje o juiz eleitoral acabou de dar o direito de resposta em função de uma adulteração do jornal Cruzeiro do Sul de 1991, promovida pela sua campanha e divulgada no seu horário eleitoral, e que foi objeto também de uma queixa-crime que eu apresentei à Justiça, e o juiz determinou à Polícia Federal a abertura de competente inquérito. É por isso que eu fiz essa pergunta. A sua campanha não está seguindo esses princípios que o senhor colocou aí, que deveriam ser seguidos por quem disputa um cargo público. Veja que nós estamos vendo no programa eleitoral apresentado pelo senhor, nós estamos vendo montagens, trucagens, afirmações levianas, manipulação de dados. Isso não faz parte daquilo que a gente entende por política e mesmo do que o senhor nominou como política. Ok, candidato Renato Amari tem 1 minuto para a tréplica. Eu quero crer que há uma certa dissonância entre o meu programa eleitoral todo e o que o senhor acabou de dizer. O senhor entrou com 40 pedidos, os seus advogados, 40 e poucos pedidos de coisas que nós fizemos eventualmente fora da lei. Não ganhou nenhum. Agora, 41, ganhou um. Ganhou um, e nós vamos nos defender, vamos cumprir a lei, mas nós vamos nos defender. Agora, de 41, eu acho que está muito boa a média, porque nós somos seres humanos. Nós temos que entender que nós acertamos e erramos. O que é importante para mim, me parece, tá, é acertar muito mais do que errar.
E nós vamos responder. Se tiver errado, nós vamos responder. Não há nenhum tipo de tentativa de burla, nada. Aconteceu. Mas o que está lá dentro, ele existe. O conteúdo existe. Ok, candidato, tempo esgotado. Assim, bom, nós fizemos já a primeira pergunta dos dois candidatos. Nessa mesma sequência, agora vamos para a segunda pergunta, nessa primeira parte do segundo bloco. E voltando agora a vez para Renato Amari, que fará então a sua pergunta. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Panunzio, vamos falar um pouquinho do nosso projeto comum BRT? Vamos? Também BRT. Você apresentou o BRT em Sorocaba, no seu programa de TV, e disse que ele passaria pelas ruas Santa Clara, Avenida São Paulo e 7 de Setembro, entre outros. Nosso programa rebateu, mostrando que não seria possível viabilizar o BRT nessas ruas. E aí vocês alteraram o traçado no programa, que eu acho até bonito. O senhor apresentou a Arena Multiuso, não é? Que é um projeto excelente do governo do Estado, ninguém discute isso. E depois nós mostramos nosso projeto do Centro Olímpico. Vocês também falaram sobre a construção de um Centro Olímpico, e também fiquei feliz. A mesma coisa com o ProUni, a Marginal Direito e o Anel Viário. Candidato, o senhor participou da construção do seu plano de governo, ou ele foi feito durante esta campanha, ou como uma mera criação de sua equipe de marketing? Ok, candidato Panunzio tem 3 minutos para a resposta. Candidato Amari, com todo o respeito, da mesma forma que o senhor diz, bom, havia uma Sorocaba antes de mim e outra depois de mim, eu sou o criador de Sorocaba, não dá para imaginar que também nos programas de candidaturas todo mundo aqui fique seguindo o seu modelo. O senhor não é modelo para mim, e cada candidato certamente tem o seu ideário e procura fazer o seu plano de governo de acordo com aquilo que entende correto. O que eu percebo é que talvez lhe falte a compreensão do que seja o BRT. O BRT não é um ônibus, candidato Amari. O BRT é um sistema. O BRT, em algumas cidades da Europa, funciona até mesmo com micro-ônibus. Mas não é o caso aqui em Sorocaba. Nos troncos principais, norte e sul, e leste e oeste, que nós anunciamos que serão os prioritários para a implantação do BRT, do sistema BRT, eu insisto, nesses troncos principais, passa o ônibus articulado, sim. Nós já rodamos, inclusive, com esse ônibus na cidade, e tem mais ainda. Quando eu fiz a reforma do sistema de transporte coletivo, isso já está fazendo mais de 20 anos, foi uma mudança fantástica para a época. Sorocaba passou a ser modelo nacional em transporte coletivo. Nós rodávamos com ônibus articulados aqui, nas ruas centrais da cidade. Nós rodávamos com ônibus articulado. E o candidato deve ter lembrança disso, porque morava aqui, vivia aqui, trabalhava aqui e foi prefeito depois aqui. Esse ônibus articulado não rodou experimentalmente apenas, ele atendeu milhares e milhares de passageiros. E nós vamos fazer isso novamente. Por quê? Porque nós temos a compreensão que o sistema BRT é um sistema projetado de acordo com a cidade onde ele vai funcionar. Ou seja, nós vamos ter que ver os locais para as estações de embarque e desembarque. Elas só poderão acontecer nos canteiros centrais, onde nós tivermos avenidas com canteiros centrais que de largura suficiente para isso. Nos outros casos, os pontos de embarque e desembarque, e não mais as estações, terão que ser nas calçadas. Pode, em algumas circunstâncias, até ser estação, se a calçada for larga o suficiente ou numa praça que permita a construção da estação. Na verdade, o BRT é uma solução. Com ônibus de grande capacidade de passageiros, nós estaremos absorvendo rapidamente o aumento da demanda, com menos viagens feitas, permitindo que as pessoas, nos horários de pico, não tenham que esperar tanto tempo o seu ônibus. É isso que nos move, melhorar cada vez mais o transporte coletivo. Foi o que nós fizemos no meu governo anterior, que já se vão 30 anos, e que, infelizmente, tudo aquilo que nós implantamos naquela época ficou mais ou menos, ressalvados agora os terminais que o Vitor Lippe fez, ficou como estava. Muito bem, candidato Renato Amari tem 1 minuto para a réplica. Não, 20 e poucos anos só o seu mandato foi. Mas eu estou achando interessante isso, porque eu também vou fazer o BRT. O que eu estou discutindo só é que ele não cabe em determinadas ruas que você apontou, só isso. Acho que o projeto tanto acho
e não quero ser o pioneiro de nada, mas eu fui o primeiro a colocar o projeto do BRT. E nada contra você colocar também, porque eu quero bem Sorocaba e quero que Sorocaba esteja bem servida no transporte coletivo, não é? Então, eu tenho para mim que... E o ônibus articulado, que você colocou lá em 88, que foi bom também, por que não? Mas é um ônibus menor que o do BRT. O BRT cabe até... O ônibus que serve o projeto BRT cabe 250 pessoas, me parece, e o articulado cabe 140, 130 pessoas quando foi colocado aqui. E é menor do que o BRT. Mas isso é um problema menor, porque o que nós temos que fazer mesmo é tentar implantar o BRT aqui dentro da possibilidade do sistema viário que a gente tem. Ok, candidato Antônio Carlos Panunzio tem 1 minuto para a tréplica. Candidato Amari, vamos falar um pouco de capacidade de gestão. O senhor diz que recebeu uma prefeitura falida e endividada e por isso demitiu... Candidato, é 1 minuto para a tréplica dessa pergunta que o senhor foi respondido. Ainda não é a sua pergunta, a sua segunda pergunta. O senhor então, tem 1 minuto para a tréplica sobre o sistema BRT. Eu peço perdão e voltamos aqui então à tréplica. Candidato Amari, ainda falando do BRT, o senhor insiste que o BRT cabe 240 passageiros, tem BRT para 240, tem BRT para 160, que é o articulado comum, esse modelo que veio circular aqui, que a Volvo trouxe, e tem, como eu disse, BRT para ônibus comuns e BRT até mesmo para micro-ônibus. Então, nas ruas que porventura não comportem o biarticulado, talvez o que o senhor se referiu, nós não vamos circular com o biarticulado. Aliás, na minha proposta, não consta o biarticulado em nenhuma parte. Nós estamos inicializando o processo com o articulado, para até 160 passageiros. E no itinerário dos troncos norte-sul e leste-oeste, passando pelos terminais, eu garanto à população de Sorocaba, que me conhece, que o BRT vai funcionar. Ok, agora sim, candidato Antônio Carlos Panunzio, a sua segunda pergunta desta primeira parte. O senhor tem 1 minuto para comentar e perguntar ao candidato Renato Amari. Ok. Então eu vou voltar, desculpa por antecipar, mas vamos voltar aqui, falar daqui de gestão. O senhor disse que recebeu uma prefeitura falida e endividada. E por isso, o senhor demitiu 947 funcionários públicos concursados. A pergunta que eu faço é o seguinte: não havia uma alternativa menos traumática para fazer isso, candidato? Sinceramente, não. E todo mundo sabe disso. Quando eu recebi a prefeitura, estava falida, porque eu devia 170 milhões de reais, era 120 milhões de reais para um orçamento de 160 milhões. E a nossa folha, Panunzio, consumia 73% da receita. E eu tinha que cumprir a lei Rita Camata, que você sabe muito bem, porque você também cumpria a lei Rita Camata, que podia gastar só 60%. E nós tínhamos que era uma escolha de Sofia. Ou eu pagava, ou eu não pagava ninguém e mantinha todo mundo fingindo que eles iam receber, até porque os salários já estavam atrasados, aquelas licenças prêmios não eram pagas não sei quanto, não existia hora extra, não existia nenhum tipo de pagamento, 13º atrasado. Então nós tivemos que tomar essa decisão. E vou dizer também para você, até conhecendo a tua história como prefeito, que quando você fez a revolução no transporte coletivo, você teve que necessariamente extinguir cargos dentro das empresas lá, e quase 1.000 cobradores de ônibus foram demitidos. Mas me parece que era a alternativa que você tinha. E mais dos 1.000 que você fez demitir de forma direta, porque você mudou o sistema, e foi bom, mas teve um custo muito triste, que foi de mandar a gente embora. E além dos 1.000, ainda tiveram mais 600 ou 700, que era o chefe de manutenção de ônibus, parte administrativa dos ônibus, alguns motoristas que tiveram que sair para adequar o plano e a planilha de custos para que pudesse ser implantado o sistema de ônibus como você colocou. E não adianta a gente falar outra coisa. Deu certo. Na época, o presidente da URBS era hoje vereador Zé Antônio Caldini Crespo.
né? E as coisas deram certo, como muitas coisas que eu fiz deram certo. Muitas coisas. Ajustamos a cidade, pagamos as contas, a cidade começou a receber investimentos, pavimentando 102 bairros de Sorocaba. E todas as outras coisas, construímos as 39 escolas que já se sabe, reformamos centros de saúde, 28 centros de saúde, ou seja, a cidade tomou forma de cidade grande, bonita, arrumada, ajeitada, sem buracos. O governador, na época, Covas, me deu 3 milhões para começar a tapar os buracos da Marginal. E nós fomos trabalhando no sentido de deixar essa cidade preparada como foi preparada. Então, esta história não dá para ser apagada. Pode ser omitida, escondida, mas apagada nunca. Porque as fotografias estão aí, os filmes estão aí, a história está aí, todo mundo sabe como eu governei essa cidade de Sorocaba. Ok, o candidato Panunzio, então, tem 1 minuto para a réplica. Candidato Amri, acho que não dá para fazer comparação de funcionário público concursado e os funcionários das empresas de ônibus. Até porque se houve demissão nas empresas de ônibus, porque eu tirei a empresa Vima, que estava aqui em Sorocaba, cacei a concessão da Vima. Foi uma luta para tirar a Vima da cidade. Se isso aí causou desemprego, não é culpa do prefeito, eles não eram funcionários públicos. Agora, a Constituição Federal, ela normatiza essa questão de demissão de servidor público. E está muito claro na Constituição que isso só pode ser feito com o devido processo legal. No meu governo, funcionário público não vai ser desrespeitado dessa forma. Eu tenho mais ainda, eu tenho uma informação da Fundação SEAD, que a folha de pagamento de Sorocaba, folha com encargos, estava em torno de 55%, o que é abaixo, quando o senhor chegou à prefeitura, o que é abaixo do limite da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, dava para ter encontrado uma forma de conciliar e não colocar os cargos de livre provimento no local do servidor. Ok, candidato. Está equivocada essa informação de 55, eram 73, nós tínhamos, eu me lembro até hoje, 6.793 funcionários nós tínhamos, que consumiam 73% da folha de pagamento. Este é o número correto, repito. A história é estranho você falar isso. Olha, eu cacei a empresa e o que aconteceu? Mandou 1.000 funcionários embora. Você foi o responsável de ter mandado 1.000. Se você não tivesse caçado, eles estariam trabalhando. O estágio probatório, nós encontramos uma súmula no Supremo Tribunal Federal que nos permitia fazer o que nós fizemos. E eu quero dar um recado aqui: eu não vou mandar nenhum funcionário em estágio probatório para a rua, porque existem panfletos aí dizendo que eu vou mandar. Eu não vou mandar nenhum funcionário, porque hoje a prefeitura está adequada. Hoje a prefeitura precisa de funcionários para trabalhar, e para nós continuar. Tempo esgotado. Ok, obrigado, tempo esgotado. Bom, faremos agora um breve intervalo de 5 minutos e, na sequência, retornaremos com a segunda parte desse segundo bloco com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Voltamos daqui a pouco. Retornando então à segunda parte do segundo bloco, é o mesmo modelo, são 2 perguntas para cada candidato. Como na primeira parte, quem iniciou a bateria de perguntas foi o candidato Renato Amri, dessa vez quem inicia a bateria de perguntas é o candidato Antônio Carlos Panunzio. Candidato, o senhor então tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Perfeito. Candidato Amri, veja, no seu governo, o senhor reduziu o quadro de assistentes sociais de 50 para 15, ou seja, reduziu em 70% o quadro. Então, eu peço, quer dizer, o senhor demitiu 35 assistentes sociais. Qual o seu projeto na área de assistência social, caso o senhor venha a ser eleito? Ok, candidato Renato Amri tem 3 minutos para responder. Essa assertiva individual dá a impressão que eu sou antissocial. E não é nada disso. Nós adequamos a cidade de Sorocaba, os recursos humanos que tinham na prefeitura, dentro das possibilidades que nós tínhamos em obediência à lei e para viabilizar a cidade. E foi isso que aconteceu. Eu acho até que 50 já não era muita gente para trabalhar, mas também não tinha jeito de pagar salário para 50.
como não tinha jeito de pagar salário para outros setores que eu fui obrigado a contragosto de fazer. Como o senhor também não faria a sua reforma, a revolução no transporte coletivo se mantivesse cobradores de ônibus que eram chefes de família também. Nós, administradores, temos que ter em determinados momentos a ousadia, a coragem de fazer alguma coisa em benefício da maioria da população. E foi o que eu tive que fazer, lamentavelmente. Agora, a área social, eu posso dizer, eu fiz o médico da família na área social com os funcionários que eu tinha, o que eu não podia ter, eu terceirizava. Eu fiz o projeto Acamados e Doentes, que inclusive está no seu projeto de governo também, eu acho um excelente projeto. Você poder atender pessoas hipertensas ou pessoas com problema meu Deus, fugiu. Que o uso da insulina, obrigado, que nós estamos todos cansados aqui, né? Da insulina nas pessoas que têm o problema e têm que tomar todo dia insulina, vai tomar na casa deles. Todos esses processos, as escolas que nós construímos são coisas sociais. Sem educação, como é que a criança ia sobreviver sem educação? Então, todos esses projetos canalizam todos para ações sociais, sim, ações para a sociedade. E eu lamento profundamente essa decisão que eu tive que tomar. Agora, só para vocês terem ciência, nos 3 últimos meses ou 4 meses de governo anterior ao meu, foram contratados 300 agentes de rua que não tinham onde sentar, que trabalhavam na rua, ninguém sabe fazendo o quê. E essas ações nós tivemos que tomar. E por isso, tá, eu hoje tenho o carimbo de ser aquele que demitiu pessoas. Sorte a sua que você não tem esse carimbo, porque você também demitiu pessoas. Mas o que nós fizemos foi em benefício da cidade. Hoje a cidade está estruturada. Hoje a cidade é a cidade padrão. Hoje é a cidade que tem qualidade de vida. Problemas tem, muitos, e nós vamos resolvê-los ao longo dos nossos 4 anos de governo. Ok, candidato Panunzio tem 1 minuto para a réplica. Pois é, candidato Amari, mas a necessidade de redução de quadros deve se basear naquilo que é o mais importante, aquilo que é prioritário. Quando o senhor demitiu 70%, reduziu 70% do quadro de assistentes sociais, certamente a questão dos programas de atenção integral à família pelo Centro de Referência e Assistência Social foi prejudicado, o Programa de Saúde da Família, o PSF, foi prejudicado, a atenção às crianças de 0 a 6 anos foi prejudicado, a erradicação do trabalho infantil, não sei como ficou, atendimento às pessoas com deficiência, pessoa idosa, todas essas áreas que são o foco da atenção do serviço social. Então, na redução que o senhor disse que foi necessária, o senhor poderia ser menos drástico na área social e reduzir em outras áreas. E talvez não terceirizar, como o senhor disse que terceirizou tanto, porque a terceirização acaba gastando da mesma forma. Ok. Candidato Renato Amari tem 1 minuto para a réplica. Eu terceirizei para entidades assistenciais que já eram conveniadas. Elas me ajudaram a passar esse momento difícil, né, de transposição de uma dívida enorme, né, e várias entidades assistenciais que tinham assistentes sociais me ajudaram na época, até porque estavam também com 1 ano e meio a 2 anos de atraso, não podiam trabalhar, Panunzio, não tinha dinheiro para trabalhar, fizeram das tripas coração para não ter que fechar todas as entidades assistenciais, fizemos um pacto, pagamos em 1 ano e meio, pagava do mês e pagava uma atrasada, e fomos levando, eles me ajudando a administrar a cidade. Difícil, muito difícil, mas contei com o apoio da Câmara, contei com o apoio dos meus secretários, contei com o apoio da sociedade organizada e conseguimos passar por esse período de turbulência financeira na cidade de Sorocaba. E foram eles que são os funcionários das entidades assistenciais que nos salvaram desse momento difícil. Ok. Então, na sequência agora, o candidato Renato Amari formulará a sua primeira pergunta ao candidato Panunzio. Candidato Amari, o senhor tem 1 minuto para formular. Panunzio, nós somos vividos, nós temos experiência, você tem 16 anos de deputado, um bom deputado, ninguém nega isso, tá? Eu até podia ficar lá também, que seria ótimo para Sorocaba, você ficar lá, deixa eu aqui, né? E a gente vai fazer um trabalho muito legal, tá?
Mas eu queria falar rapidinho, senão não vai dar tempo, é um minuto. Não, eu tenho um minuto, né? Vamos falar de aterro sanitário. Eu estou preocupado com deposição de lixo e tudo mais. O atual prefeito está há 8 anos no governo e não conseguiu resolver a questão do lixo doméstico gerado em Sorocaba e exportando lixo a outra cidade, Iperó. Sorocaba gasta muito dinheiro com isso. Vou falar isso na réplica, né? E a destinação, Sorocaba não tem aterro, outra forma de tratamento dos resíduos. Esse dinheiro que nós estamos gastando, eu acho que seria suficiente para construirmos 2 novas escolas municipais ou 5 creches por ano. O senhor, sendo engenheiro e aliado do atual prefeito, não poderia ter ajudado a agilizar a solução do problema e evitar que a prefeitura tivesse desperdiçado tanto dinheiro? Ok, candidato Panunzio, então tem 3 minutos para responder. Bom, primeiramente, eu não integrei o atual governo em nenhum momento, então não poderia ter tomado decisões administrativas. Mas as decisões que tinha que tomar, eu tomei ao tempo que fui prefeito. O aterro sanitário, para a justiça se fazer, ele foi construído no tempo do prefeito Flávio Chaves. E a gente sabe das dificuldades para se implantar um aterro sanitário. E foi feito. O aterro tinha uma duração prevista. Durante o meu governo, nós acertamos com a CETESB um plano de expansão para o aterro, e ele teve aumentado o seu nível máximo, vamos chamar assim, foi aumentado e permitiu uma sobrevida maior para o aterro sanitário. Mas eu penso que você, Câmara, que governou até 12 anos depois que eu já tinha deixado a prefeitura, poderia ter pensado, já que o aterro já estava se finalizando. Afinal das contas, era previsível que a vida útil dele teria fim. Era preciso pensar uma área ou pensar uma solução diferenciada para o aterro sanitário. Isso acabou não acontecendo no seu governo e acabou, por alguma circunstância, também não acontecendo no atual governo. E hoje nós temos que realmente exportar o lixo, mandar. Não é uma distância longa, mas tem que mandar e mandar para outro município. E eu tenho um projeto que, no meu governo, nós vamos fazer de Sorocaba uma cidade sustentável. E cidade sustentável não exporta lixo, não pode exportar lixo. Portanto, nós vamos ter que buscar outras soluções. E não me parece mais que aterro sanitário, Amari, seja o ideal para Sorocaba. Hoje nós temos que buscar soluções de tecnologia mais moderna. Temos que buscar as usinas, seja a usina de compostagem, seja a usina de compostagem e geração de energia, que é o mais moderno. É isso que nós estamos estudando aqui para Sorocaba. Não dá para pensar, evidentemente, em ficar exportando o lixo de Sorocaba ad eterno, mas também, candidato Amari, não dá para pensar que nós vamos continuar adotando as soluções tradicionais. O aterro sanitário cumpriu o seu papel, mas é uma tecnologia ultrapassada e acaba gerando problemas por muito tempo. Nós estamos vendo que mesmo as áreas aterradas não podem ser utilizadas para qualquer finalidade. Nós sabemos disso em função de aterros grandes que aconteceram em São Paulo e que hoje só podem ser utilizados, na verdade, para parques, plantio de árvores e outras coisas mais. Portanto, esse cuidado há que ser tomado. E com a adoção de tecnologias mais modernas, eu pretendo realmente dar uma destinação adequada para todo o resíduo sólido em Sorocaba. E candidato Amari, então tem 1 minuto para a réplica. Em relação ao aterro sanitário, a gente conseguiu, num esforço supremo, até porque nós não tínhamos recursos financeiros para avançar mais em relação ao problema do lixo. Nós conseguimos dar uma sobrevida de 4 anos ao aterro sanitário que existia em Sorocaba. E para isso a gente conseguiu viabilizar, né, vamos dizer assim, a sustentabilidade de Sorocaba nesse momento difícil, porque estávamos passando, né? Agora, concordo que nós temos que buscar alternativas além do aterro. Nós temos que estudar realmente se cabe aqui uma usina, discutir com as pessoas que entendem de meio ambiente, para saber como é que se pode fazer isso, se a gente pode ou não fazer isso. O aterro sanitário é difícil você encontrar espaço, porque ninguém quer aterro sanitário perto de você. Então é um problema sério. Por isso que eu fiz essa pergunta, até para saber da tua ideia. Quem sabe se tiver coisa boa, e eu acho que tem, eu aproveito para usar no meu governo. Então eu acho interessante esse debate, até mais, de uma forma mais profunda, para a gente poder dar o melhor para o aterro sanitário em Sorocaba, as condições do aterro sanitário em Sorocaba. Ok, candidato Panunzio tem 1 minuto para a réplica.
Pois é. Eu vejo que o candidato ainda pensa, porque falou que poderia aproveitar a minha ideia, achou boa a minha sugestão, mas ainda estava pensando então no aterro sanitário. O aterro sanitário tem que ser instalado em alguma região da cidade, não é? Se você for fazer o aterro sanitário, você vai ter que escolher. Vai ser na região norte, na região oeste, na região leste de Brigadeiro Tobias, ou na região sul, que já não tem mais para onde expandir a cidade. Essa é uma questão que terá que ser respondida, já que o seu projeto contempla aterro sanitário. É preciso dar uma resposta, porque quem assumir a prefeitura vai assumir a partir de 1º de janeiro. E se o senhor compartilha da ideia que eu compartilho, de que não é possível continuar exportando lixo, é preciso solução imediata. Em que região vai ser colocado o seu aterro sanitário? Ok. Na sequência, agora, o candidato Panunzio fará a sua última pergunta, então, deste debate. O senhor poderá fazer a pergunta em 1 minuto. Bom, posso fazer? Pode fazer. O candidato Amari, veja, no último debate que tivemos, você afirmou que resolveria o problema de creche, fosse qual fosse a demanda, e equacionaria e resolveria no seu governo. Então eu pergunto, quais seus estudos para afirmar que irá acabar com a falta de creches dentro de 4 anos, que é o prazo de duração de um mandato? Candidato Amari tem 3 minutos para a resposta. Eu parto do princípio que nós conseguimos, com todas as dificuldades, Panunzio, fazer 39 escolas. Do princípio de que nós conseguimos reformar 28 centros de saúde. Do princípio que com o mesmo dinheiro, com esse dinheiro pouco que nós tínhamos, nós reformamos 53 centros de educação infantil, muitos dos quais você fez também, não é? Então eu vejo que é absolutamente viável, através, em primeiro momento, de nós fazermos um cadastramento, de ver a realidade de Sorocaba. Eu não acredito nessas pesquisas que vêm daqui e de lá, eu quero ver para crer. Nós vamos fazer um levantamento de quantas creches nós vamos precisar construir e nós vamos adequar o nosso orçamento à construção dessas creches. Vamos buscar dinheiro, sim, no governo federal. Tem aberta a porta, escancarada a porta para a construção de creches no Brasil, no governo da presidente Dilma. Nós temos o governador Geraldo Alckmin, que é nosso amigo, tanto seu amigo quanto meu amigo, e a política é uma coisa que a nuvem carrega para outro lado. Então a gente tem a condição de buscar no governo do estado, até porque Sorocaba merece, né? Até porque também gera muitos tributos para o governo do estado de São Paulo, que venham para uma parte do governo do estado para nós. E nós vamos construir, dá para construir, eu não tenho nenhuma dúvida, que dá para fazer com que Sorocaba possa falar em alto e bom som que não existe nenhuma criança fora da creche em Sorocaba. Como nós fizemos, não existiu no meu governo nenhuma criança fora da sala de aula no ensino fundamental. Então é possível sim a gente trabalhar com esta ideia, com este sonho, e a gente faz com que ele seja transformado em realidade. E nós vamos contar com o apoio de muita gente. Se as empresas privadas quiserem fazer creche, nós vamos fazer com que elas façam a manutenção. Nós podemos fazer uma parceria, convênio com várias entidades que se propõem a ajudar a gente, para que a gente não tenha que contratar ainda mais pessoas, não é? A gente pode contratar pessoas via creche, não, claro que a gente dá só o recurso para as entidades assistenciais, e a gente pode fazer com isto com que a cidade realmente tenha esse problema resolvido ao longo dos próximos 4 anos. O candidato Panunzio tem então 1 minuto agora para a réplica. Candidato Amari, fica fácil resolver assim, mas você já foi prefeito e por 8 anos, e o problema de creche já havia. Eu só consegui fazer 17 creches em 4 anos. Eu tenho consciência de que eu não atendi toda a demanda. Por que você só construiu 3 creches no seu governo? Quando você fala, não, eu consegui fazer 39 escolas, foram feitas 39 escolas, com os recursos do Estado pelo projeto de municipalização do ensino. Foi feito,
com recursos do Estado. O Estado repassou para a construção dessas escolas. Agora, você vai ter recursos não apenas para construir os prédios das creches. Você não dimensionou, inclusive, quantas vagas serão necessárias, quantas escolas serão necessárias, quantos profissionais de creche terão que ser contratados. É isso que precisa ser analisado para dizer que dá para equacionar, dá para resolver num mandato ou não dá, ou vai ficar apenas uma promessa de campanha, candidato. Candidato Amari, agora tem 1 minuto para a tréplica. Panúzio, eu não minto, Panúzio. Eu não posso afirmar aqui quantas creches eu vou fazer, porque eu não sei quantas são necessárias. Eu estou dizendo que eu vou fazer tantas quantas forem necessárias, como fiz com as escolas. E disse também que ia buscar recursos no governo estadual e no governo federal. E se eu tiver recursos próprios, eu faço com recursos próprios. Se eu puder ter a parceria e convênio com as entidades assistenciais, eu vou ter e vou fazer. Mas eu não posso dizer para você, eu não posso responder sua pergunta. Se tem uma coisa que eu não sou na vida, é ser mentiroso. Eu não sou. Então não posso mentir. O povo sabe que, quando eu disse que ia construir escolas para todos no ensino fundamental, sabia que eu ia fazer, porque acreditava em mim e fiz. Então é uma questão assim de credibilidade que a gente tem. Credibilidade, o povo confiar na palavra da gente. Até porque eu acho que o maior dom que existe na vida é não mentir. Ok, então, candidato Amari, o senhor fará agora a sua última pergunta ao candidato Antônio Carlos Panunzio. O senhor tem 1 minuto para elaborar a pergunta. Panunzio, uma coisa que você conhece bem, e eu quero ouvir você sobre ETECs, né? Seu programa eleitoral, você afirma que Sorocaba possui 3 escolas técnicas, incluindo uma inaugurada na Barcelona, né? Um trabalho muito interessante de trazer para cá a qualificação de mão de obra, capacitação de mão de obra. Eu queria saber por que existem só 2 cursos lá. Hoje me parece que são 2 ou 3 cursos, quando cabem 14 cursos. Porque ainda o governo que apoia você não conseguiu colocar alunos lá numa fase, numa época em que nós temos absoluta necessidade de fazer com que o jovem se capacite para os trabalhos, para os serviços, para o crescimento da Toyota e todas as outras empresas que vêm aqui, e esses cargos sejam ocupados por sorocabanos que vão trabalhar que vão ter que estudar em escolas técnicas. Ok, candidato Panunzio tem 3 minutos para responder. Bom, primeiramente, o governo que me apoia com muita honra é o governo Geraldo Alckmin. Tenho muito orgulho do meu governador. E essa ETEC, Renato Amari, ela foi inaugurada agora, faz 1 mês ou 2 meses no máximo que ela foi inaugurada, usando um prédio que já não mais servia para a rede, porque houve mudança, vamos dizer assim, deslocamento dos alunos que utilizavam. Prédio do Estado. O prédio do Estado foi repassado por convênio ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, e o Paula Souza implantou. Muito bem, ela vem começando com 3 cursos, porque nenhuma escola começa com quantidade grande de cursos, a começar do início. E certamente esses cursos serão aumentados. A instituição Centro Estadual de Educação Tecnológica tem expertise suficiente para colocar quantos cursos couberem naquela unidade e quantos forem demandados aqui pela população de Sorocaba. Agora, isso não se faz do dia para a noite. Primeira coisa foi reformar todo o prédio, adequá-lo à nova escola técnica, instalar os laboratórios e as salas, oficinas necessárias para o funcionamento desses cursos, dessa ETEC que está funcionando lá na Parada do Alto, e, na sequência, iniciou o primeiro ano letivo, mas vai demandar mais tempo para que venham outros cursos. Mas eu tenho falado que nós vamos buscar mais uma ETEC, porque todas as ETECs nossas, também por umas circunstâncias dessas do crescimento do destino, elas se situam na região sul da cidade. Então é natural e é importante que a gente busque levar uma escola técnica para a região norte da cidade, para a zona norte da cidade, porque lá há uma grande concentração demográfica e as crianças que estão naquela região, os jovens que estudam, também precisam ter oportunidade de qualificação, de receber os serviços muito bem prestados pelo Estado, através do Paula Souza, mais próximos de sua casa.
Sorocaba já é hoje uma cidade difícil de atravessar de um lado para outro. Portanto, nós estaremos lutando para implantar a 4ª ETEC. E, além disso, na questão da capacitação, nós estamos lutando também para que nós tenhamos mais uma escola Senai. E essa escola Senai também terá que ser situado mais próximo de onde há a maior demanda. Essas coisas todas são importantes no projeto e no trabalho que o prefeito vai fazer. Porque, caso contrário, a instituição ou não vem para cá, ou, eventualmente, se vier, pode ser que instale a sua unidade no local mais difícil, de mais difícil acesso para a maioria daqueles que vão ser os seus alunos. Portanto, nós estamos muito atentos a isso, que qualificação profissional é importantíssimo para os nossos jovens. O candidato Amari terá 1 minuto agora para a réplica. Réplica. Panunzio, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu, como prefeito, planejava uma escola nova, eu já pensava no dia da inauguração o que ela precisaria ter para ela funcionar de imediato. Sempre fiz isso. E as coisas deram certo. Agora que eu vejo que a ETEC está feita, conseguindo, parabéns para conseguir isso daqui. Agora, ter 3 cursos com ela aberta e demorar ainda mais 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio para fazer com que ela volte que ela funcione em sua plenitude, é falta de gestão, Panunzio. Nem sua, não foi você que fez isso. Eu estou falando da atual administração. Ora, meu Deus, a mesma coisa a Toyota, quando assinou o contrato da Toyota, sabia que ia gerar milhares de empregos, faz cursos de capacitação, qualificação, faz convênios, paga, tem dinheiro no cofre, faz tudo isso para quando inaugurar, já inaugurar com funcionários sorocabanos capacitados. Eu faria isso. Ok, candidato. O candidato Panunzio tem 1 minuto para a tréplica. Amari, quando você faz, na ânsia de criticar tanto o atual governo municipal de Sorocaba, faz a crítica de que é falta de gestão, por isso que tem apenas 3 cursos. Me permita só expor a minha linha de raciocínio. Na verdade, a gestão das escolas técnicas é uma autarquia do governo do Estado, é o Centro Estadual de Educação Tecnológica, é responsabilidade do governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do governador Geraldo Alckmin. Agora eu quero repetir, quero insistir nisso, até porque eu sou professor da primeira turma da Faculdade de Tecnologia. Quando iniciou-se a Faculdade de Tecnologia aqui em Sorocaba, nos anos 70, nós tínhamos apenas 2 cursos na área da mecânica, modalidade processo de produção, modalidade projetos. Ela teve que começar pequena. Hoje, ela é a melhor faculdade de tecnologia do Brasil. Não é a que tem mais cursos, mas é a melhor. Mas tem uma gama enorme de cursos. É assim que se faz, é assim que se cresce. Ok, candidato Panunzio, obrigado. Sendo assim, nós terminamos então o segundo bloco com as 4 perguntas formuladas pelos 2 candidatos, um para o outro, perguntas diretas, em 2 partes. Enquanto os candidatos agora se preparam para as considerações finais, alguns recados. A transmissão completa deste debate ao vivo será retransmitida amanhã pela Web TV, às 11h30 da manhã. E também às 17h30. Na quinta-feira amanhã você terá cobertura também com os detalhes de bastidores e também com parte do que foi discutido aqui neste debate no jornal impresso pela jornalista Rosimeire. E na sexta-feira a cobertura aí sim de todo o debate feita pelo jornalista Carlos Araújo com toda a discussão deste debate. Na sequência, então, nós partiremos agora para considerações finais. Você acompanha ao vivo pela Web TV, no site cruzeirodosul.inf.br, também pela TV Com, canal 10, canal 6, e pela TV de Votorantim, canal 10, e também pela Rádio Cruzeiro FM em 92,3. Dando sequência, então, pela ordem do sorteio feito no início deste debate, o candidato Renato Amari fará, então, as suas considerações finais em 2 minutos. Candidato. Muito obrigado, Fernando. Parabéns pela mediação brilhante, tranquila. Parabéns para a Fundação Baldino do Amaral, o Jornal Cruzeiro do Sul, para a TV Jornal também. Agora vocês têm TV Jornal Cruzeiro do Sul, TV Com, que está com a gente. Quem mais? Acho que é só. Cumprimentar o candidato Antônio Carlos Panunzio pela postura, pela forma de um debate que eu considerei talvez o melhor de todos, porque nós falamos o que nós pensamos, o que nós queremos, e entregamos
essas frases e esses conceitos para a população decidir no próximo domingo. E fiquei muito feliz então de ter participado desse debate e querer dizer ainda para vocês que eu quero ser prefeito. Eu quero usar a minha experiência de prefeito, a experiência que eu tive dentro da prefeitura durante 8 anos, para continuar essa transformação em Sorocaba que vem acontecendo, com algumas falhas que estão sendo deixadas para trás. Nós temos que melhorar a saúde está um caos. Nós temos que melhorar a condição de creches, como já foi dito em todos os debates, temos que ter creche para a criançada, para as mães poderem trabalhar, até para os pais poderem trabalhar. Nós temos que melhorar as condições de segurança para nós, iluminando melhor a cidade, dando condições de segurança pública, fazendo com que a cidade tenha, porque metade do medo que a gente tem na cidade é porque a gente sente que não tem segurança, porque senão a gente vivia melhor. Então a gente não consegue viver melhor. E tudo mais que está faltando na cidade. A cidade vai bem, mas nós precisamos adequá-la para que a gente não perca neste período, né? Principalmente nesse próximo período de 4 anos, qualidade de vida, e fazer com que o povo, e eu falo para o povo, votando em nós, 15, no dia 28, nós vamos estar disponibilizados para dar toda a condição de qualidade de vida para as pessoas de Sorocaba. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, candidato Amari. Agora, considerações finais, 2 minutos, candidato Panunzio, por gentileza. Bom, mais uma vez eu quero agradecer e cumprimentar a Fundação Baldino do Amaral, Jornal Cruzeiro do Sul, a TV Com, e você, nosso telespectador, nosso ouvinte, que participou conosco. Cumprimento também o candidato Amari e quero dizer com muita clareza, com muita tranquilidade, durante toda a campanha eleitoral nós temos apresentado propostas em todas as áreas, na área da habitação, na área da educação, na área da saúde, propostas concretas, na área social nós temos apresentado propostas. Nós temos falado aqui do polo tecnológico da cidade de Sorocaba e o que ele pode significar no futuro desta nossa cidade. E nós temos dito, com muito orgulho, o quão boa está a nossa cidade de Sorocaba e o quanto nos orgulhamos dela. Não pintamos em nenhum momento um quadro negro, até porque Sorocaba é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Aqui em Sorocaba, a administração do Vitor Lippe promoveu uma mudança assim da interpretação, até mesmo de como disponibilizar os espaços públicos para as pessoas. Nós vemos aqui os parques instituídos na cidade, frequentados pelas famílias, crianças brincando, enfim, casais namorando, de manhã, de tarde, de noite, pistas de skate lotadas, as ciclovias funcionando, atendendo o esportista e atendendo o trabalhador. Eu tenho ficado nos horários de entrada e saída de fábrica, vendo a quantidade de trabalhadores que usam as nossas ciclovias. Sorocaba é hoje, sem dúvida, uma cidade diferente. E é por isso que eu quero ser prefeito novamente. Eu acumulei experiência ao longo de todos esses anos, depois de ter sido prefeito, lá no Congresso Nacional. Acumulei experiência trabalhando junto ao governador Geraldo Alckmin. E agora quero colocar toda essa experiência e o meu amor a Sorocaba a serviço da nossa gente. Muito obrigado. Muito bem. Queremos já agradecer de antemão os candidatos Renato Amari, candidato Antônio Carlos Panunzio, pelo brilhante debate, por terem mantido o nível também e exposto todas as suas ideias. Agradecer também aos colegas da TV Votorantim que acompanharam ao vivo essa transmissão, da TV Com e da Rádio Cruzeiro FM. Acompanhem ao longo da semana todo o desfecho deste debate e também das eleições. E como vocês viram e assistiram agora, ouviram o depoimento e o posicionamento de homens experientes, 2 homens que já representaram a cidade à frente da Prefeitura de Sorocaba, também já estiveram no Legislativo Estadual e também Federal, cumprindo o seu papel. Cabe agora a você, a 5 dias das eleições, no dia 28, ir até as urnas e escolher aquele que você considera ser o mais bem preparado para administrar e ser o próximo prefeito para os próximos 4 anos aqui em Sorocaba. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos vocês.